Olá, alunas e alunas do CMPM 5, do sexto ano. Eu sou a professora Samantha, sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos apresentar, eu vou apresentar aqui para vocês um pouco sobre o gênero conto, que é o gênero abordado no atual roteiro, da primeira semana de setembro, onde vai aparecer para vocês no livro Trilhas e no livro de produção textual. Vamos lá? Pessoal, o conto, ele é uma narrativa curta que geralmente apresenta um único conflito. É uma historinha rápida, que tem como objetivo entreter o leitor ou trazer algum tipo de ensinamento. Aqui para vocês eu trouxe a imagem da Chapeuzinho Vermelho, que é um tipo de conto, onde vai trazer a história de uma menininha que sai para alimentar a sua vozinha, quando de repente surge um lobo, que quer fazer mal para ela, e aí a história fica por aí. Esse é o enredo da história, É uma narrativa muito curta, muito breve, muito simples, e o conto, basicamente, ele se caracteriza por isso. Vamos agora à estrutura do conto, desse gênero textual. Vamos seguir após para os elementos e algumas outras situações que envolvem, que são encontrados nesse gênero conto. Vamos lá. A estrutura do gênero conto, ela é composta por 4 elementos, que é a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. A situação inicial, pessoal, é o início da narrativa, é a apresentação da história. Geralmente é nesse momento da narrativa onde a gente vai encontrar os personagens principais, o tempo e o espaço, da história. Eu trouxe para vocês aqui o exemplo do conto Os Três Irmãos, que vocês vão encontrar na página 36 do livro de produção textual. A situação inicial desse conto se encontra aqui nos 2 primeiros parágrafos, onde ele diz: 3 irmãos, há muito e muito tempo, viviam em uma pequena aldeia no antigo reino do Congo. Os rapazes eram perdidamente apaixonados pela princesa real, mas, como eram simples aldeões, sabiam que nenhum deles poderia se casar com a moça. Desiludidos, os 3 saíram mundo afora em busca de uma nova vida. Andaram, andaram e andaram durante dias e noites infindáveis, através de florestas e desertos, até alcançarem um povoado oculto entre as montanhas. Apavorados, descobriram que o misterioso lugar era habitado por seres dotados de poderes sobrenaturais. Então, pessoal, a situação inicial é a seguinte: é a vida de 3 irmãos simples que moram em uma aldeia no Congo, que são apaixonados por uma princesa e, por saberem que jamais alcançariam, esse sonho de casar com a princesa, saem mundo afora para viver em busca de novas aventuras, certo? Essa é a situação inicial desse conto. Em seguida, nós temos o conflito. O que é o conflito? Também é conhecido como complicação, que é o início de um momento ruim que vem acontecer com o protagonista da história, no caso do conto Os Três Irmãos, com os protagonistas, que são os 3 irmãos. E esse conflito, ele muda o curso da narrativa, o andamento da narrativa, ou seja, muda a situação de paz, que é apresentada lá no comecinho, na situação inicial. No conto dos 3 irmãos, nós encontramos o conflito nesse trecho aqui, que diz assim: à noite, o irmão mais velho viu em seu espelho que a princesa, por quem ainda eram enamorados, iria se casar naquele exato instante com um monstro que havia se disfarçado de humano. O conflito se dá aí, quando os irmãos eles concluem lá a pena deles, por terem sido capturados, por terem invadido um lugar desconhecido. Eles são capturados, cumprem a sua pena, por aquilo, recebem presentes que fazem com que eles descubram que a princesa, por quem eles eram apaixonados, esteja se casando com um monstro, um disfarçado de humano, certo? Esse é o conflito, é essa situação que vai levar os personagens para a parte mais importante, que é o clímax. O clímax, pessoal, é o ponto alto da narrativa. É onde acontece um problema envolvendo os personagens principais e onde acontece, de fato, a ação principal da história, que se dá, no caso do conto dos 3 irmãos, nesse trecho que diz assim: os 3, na mesma hora, subiram no tapete do irmão do meio e, cruzando os ares, chegaram bem a tempo de interromper a cerimônia e, graças à rede do irmão mais novo, aprisionaram o monstro.
O clímax na história dos três irmãos é esse momento onde eles combatem o monstro, conseguem prender e libertar a princesa. Esse é o ponto alto da história, né? O clímax, lembrando, caracteriza esse ponto alto dos contos, certo? Por fim, nós temos o desfecho, que, como o próprio nome já induz a gente a pensar, que é o término da história, né? Como ela termina, como que a história se encaminhou após o clímax, né? O problema gerado no clímax foi contornado, foi resolvido, de que modo isso se deu? Né? Esse é o desfecho, que no caso do Conto dos Três Irmãos se encontra no último parágrafo, que diz assim: o rei, agradecido, resolveu dar a filha em casamento a um dos rapazes. Mas ele pensou, pensou e não conseguiu escolher nenhum dos três, pois, de acordo com os conselheiros reais, todos os irmãos haviam tido um papel importante na história. Ou seja, o desfecho dessa história se dá após a libertação da princesa, quando o rei, né, pensa em dar a mão da sua filha para um daqueles jovens, né, heróis que salvaram sua filha. No caso desse conto dos três irmãos, nós vemos que após esse desfecho existe uma reticência aqui que dá a ideia de continuidade da história. Por quê? Porque, de fato, né, nós podemos brincar aqui com esse conto, criando, né, um novo desfecho para ela. De repente, uma nova disputa, uma disputa entre os irmãos para ver quem fica com a mão da princesa, quem casa com ela, alguma coisa nesse sentido, tá certo? Agora nós vamos aos outros elementos, né, os elementos da narrativa conto, que são os personagens, o enredo, o narrador, o tempo e o espaço, que a gente pode brincar aqui resumindo eles na palavra pente, né? Formando essa palavra com o início de cada uma dessas letras aqui, né? Personagens, enredo, narrador, tempo e espaço. Os personagens são os seres que executam e sofrem as ações da narrativa. Esses personagens, pessoal, podem ser humanos ou não humanos, como animais, plantas e objetos com características humanas. Os personagens, né, de uma narrativa, eles se dividem em personagens principais, que são os protagonistas, e os secundários. No caso da história do Conto dos Três Irmãos, os personagens são quem? Os três irmãos, a princesa, o rei e o monstro, sendo que os personagens principais são os três irmãos. Como enredo, nós temos a sequência dos fatos narrados, né, que cabem em uma espécie de resumo do texto. No caso do Conto dos Três Irmãos, qual é o enredo da história? O enredo é três irmãos que moram em uma pequena aldeia na África, né, saem em busca de aventuras, são presos e descobrem que uma princesa vai se casar com um monstro e tentam salvá-la. Esse é basicamente o enredo, que é o resumo da história, sem dar muitos detalhes, tá certo? Já o narrador, né, ele é a voz da narrativa que conduz a contação da história. O narrador pode ser de três tipos. Ele pode ser um tipo de narrador personagem, que narra a história em primeira pessoa, ou seja, usando o pronome eu ou nós, ou intercalando, né, esses dois pronomes, porque ora ele pode participar sozinho da ação, ou ora ele pode participar com outros personagens, né, se incluindo nesse grupo, usando nós. Ele é considerado narrador personagem, porque além de contar, também ele participa da história. Já o narrador observador, que é o segundo tipo, ele narra a história em terceira pessoa, ou seja, usando os pronomes ele ou ela, ou eles ou elas, certo? Ou também alternando o uso desses dois tipos de pronomes, no plural e no singular. Ele faz isso porque ele apenas assiste às ações, né, aos acontecimentos da narrativa, ele não participa. E por último, nós temos o narrador onisciente, que geralmente narra a história em terceira pessoa e conhece toda a história em detalhes, inclusive os sentimentos e pensamentos das personagens da narrativa, certo? O narrador onisciente, ele pode participar ou não, né? Geralmente ele não participa, mas pode acontecer também dele participar. O que vai diferenciar ele dos outros tipos de narrador? É que ele vai conhecer com riqueza de detalhes a história, né? Principalmente de pensamentos e sentimentos. Essa, eu acredito que seja a maior característica do narrador onisciente.
Quanto ao tempo, né, o tempo de uma narrativa, de um conto, no caso, ele pode se referir ao tempo histórico ou à duração da narrativa, né? Quando for tempo histórico, ele irá marcar a narrativa no tempo, ou seja, em algum período marcante do passado ou em um futuro breve. Quando o enredo não tiver um tempo certo, ou seja, quando as ações não seguem uma linha cronológica de fatos, uma sequência de fatos, esse tempo é chamado de tempo psicológico, pois o desenrolar das ações da narrativa se dá ao gosto do narrador. Ele não se preocupa, o narrador, em narrar os fatos em sequência. Ora ele narra coisas do futuro, ora ele se refere a coisas do passado, e ele vai alternando isso, né, ao seu próprio gosto. Quanto à duração da narrativa, no caso do conto, nós temos uma narrativa curta, diferente do romance de aventura, que já é uma narrativa mais longa, como nós vimos nos vídeos anteriores. No caso do conto Os Três Irmãos, o seu tempo é cronológico, porque apesar de ele não marcar exatamente no tempo, né, colocando um ano, uma data, ele usa a sequência de fatos, né? Uma após a outra, um fato após o outro, e isso marca o tempo cronológico da história. Já o espaço, né, de um conto ou de uma narrativa é o ambiente, ou seja, o cenário principal onde se passam os acontecimentos da narrativa. Né? Esse ambiente pode ser uma cidade, pode ser um país, pode ser uma aldeia, um vilarejo, um quarto, um escritório, uma casa. No caso do conto dos Três Irmãos, que nós estamos usando como exemplo, o espaço é a aldeia, né, no país, no Congo, que é um país localizado no continente africano. Então, esse é o espaço, porque é lá que se dá a narrativa, certo? Pessoal, finalizando aqui, nós temos essa parte aqui que traz alguns elementos a mais que o livro traz para a gente, como, por exemplo, o foco narrativo. O foco narrativo, ele é a perspectiva, ou seja, a visão da qual é vista, né, a história. Esse foco narrativo, ele pode ser ele pode se dar em primeira ou em terceira pessoa. Isso depende muito do tipo de narrador. Se for um narrador personagem, o foco narrativo vai ser o quê? Em primeira pessoa. Se for um narrador observador ou um narrador onipresente, ele vai se dar em terceira pessoa, certo? No caso do conto Os Três Irmãos, nós temos um foco narrativo em terceira pessoa, porque o narrador, ele é o quê? Observador. Os tipos de contos, né? Os contos eles se desdobram em 3 tipos. Nós temos o conto maravilhoso, o conto de fadas e o conto popular. Né? O conto maravilhoso ele se caracteriza por possuir elementos mágicos com o objetivo de entreter. O conto de fadas, eles possuem elementos fantásticos, né? Ou seja, elementos mágicos também, porém foram passados de geração em geração, de modo que não se sabe quem o criou. E tem como objetivo, além de entreter, ensinar. Né? É o caso, o conto do Chapeuzinho Vermelho, né? A Princesa e a Ervilha, todos esses contos, essas narrativas, elas vêm de muito tempo atrás, foram passadas de geração em geração, já não se sabe quem criou essas narrativas, né? E elas têm esse objetivo de ensinar e de entreter, né, o seu leitor. Temos também o conto popular, que são histórias passadas também de geração em geração, mas que trazem a tradição ou a crença de um povo, certo? Pessoal, nós ficamos por aqui. Esse é o vídeo sobre o gênero conto. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato com suas professoras, né? Tirem dúvidas dos exercícios, façam as tarefas do roteiro, né? E a gente se vê na próxima, tá bom? Tchau, tchau!